Amar a pátria faz parte da nossa fé. Portugal é a nossa pátria. Ninguém tem o direito de dizer a um muçulmano português: esta não é a sua pátria. Somos todos portugueses. Fazemos parte de Portugal e enriquecemos Portugal. Com altos e baixos, como todas as histórias. Assalamu alaikum. Varamatullahi Vabarakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Ser português, o Sr. Presidente relembrou isso, admite que o atual contexto político também dá outro peso a estas palavras, não só às suas, mas também à do imã aqui da mesquita? Não, o que acontece é o seguinte, a mesquita, esta mesquita central, foi a primeira grande mesquita que nasceu em Portugal, surgiu da iniciativa de compatriotas nossos, que vieram de África, sobretudo de Moçambique, depois também da Guiné, e que durante uns anos tentaram arranjar meios e apoio da Câmara. Isso aconteceu, com vários presidentes de Câmara, o terreno para construir um centro que pudesse ser um centro religioso, mas um ponto de encontro e um centro cultural. Eu acompanho este fenómeno há muito tempo, porque também fui autarca de Lisboa, e portanto há já muitas décadas aqui vim, e é um ponto importante. Porquê? Porque tem sido um ponto a partir do qual a comunidade islâmica tem estado em contacto com outras comunidades religiosas, porque há muitas em Portugal, maioritariamente cristãs, católica naturalmente muito forte, mas outras cristãs muito fortes, por influência brasileira, e que aumentaram sucessivamente ao longo dos anos. E a colaboração entre essas comunidades e outras comunidades mais pequenas, como são as comunidades, por exemplo, hindus, que há várias, budistas, que há várias, comunidade judaica, que também é pequena, mas forte em alguns pontos do continente. Essa colaboração eu testemunhei várias vezes, porque vi aqui várias cerimónias comuns. E isto é importante que aconteça. Porquê? Porque faz parte do diálogo, da tolerância, que é essencial numa sociedade democrática e livre. Quer dizer, a liberdade religiosa e a tolerância religiosa são muito importantes. Há muitos portugueses que não são religiosos, mas há muitos que são religiosos, têm confissões religiosas, e haver esse diálogo, essa colaboração. Eu dei o exemplo na rua, há grupos de islâmicos, com os quais grupos de inspiração, sobretudo cristã, quer católica, quer evangélica, quer de outras confissões cristãs, colaboram na rua na distribuição de alimentos em relação aos sem-abrigo. Acha que o discurso de ódio está no pior momento nos seus 10 anos como Presidente? Eu devo dizer o seguinte, eu acho que eu não uso muito essa expressão, não é? Não uso, eu prefiro falar pela positiva sempre, mas eu penso que no estrangeiro, em alguns países estrangeiros, na Europa ou fora da Europa, admito que o diálogo ecuménico tenha sido mais intenso em certos momentos e seja menos intenso agora. No caso português, na rua, na ação social concreta, ainda há pouco comentava isso também com o representante dos mailitas, que tem cá uma sede, que são muçulmanos não integrados na comunidade islâmica. Não, as ações continuam, porque as pessoas precisam, e como precisam, as ações sociais de colaboração entre comunidades continuam, e nesse sentido, independentemente daquilo que muitas vezes é objeto de debate político, o facto de as pessoas viverem lado a lado, terem os mesmos problemas e terem de ser resolvidos os problemas por colaboração das várias comunidades, facilita o entendimento. Diz que estamos no caminho certo, então, para integrar estas comunidades? Não,
quer dizer, eu acho que o caminho é o seguinte: desde o momento em que há problemas comuns, e esses problemas comuns na Grande Lisboa surgiram quando começou a haver em Macedónia o aumento da população da Grande Lisboa, que é dos anos 50 para os anos 60 do século passado, depois anos 70, 80, e se eu assisti depois nos anos 80 na Câmara Municipal de Lisboa, o que era essa expansão, tinha que se atuar em conjunto para acabar com os bairros de lata, tinha que se atuar em conjunto, depois para fazer face agora a novos bairros críticos que surgiram, a somar aqueles que existiam, ou a substituir alguns que existiam, ou completamente novos. É preciso atuar em conjunto e as autarquias precisam da colaboração das várias comunidades. É um facto. Mas os lisboetas vão aceitar bem uma segunda mesquita. Quando esta mesquita foi inaugurada, houve uma boa recepção. Quando se inaugurar a segunda, vai ser assim? O que é que mudou, entretanto? Eu não sei, eu nunca antecipo aquilo que acontece na história. A história não é feita de evoluções, que são evoluções num só sentido. Quer dizer, há períodos da nossa história de maior intolerância. Quando foram perseguidos os judeus e os muçulmanos e foram expulsos, quando houve mesmo até outras confissões que eram cristãs, mas não a católica, e também foram perseguidas por uma visão muito rígida da Inquisição, pelo papel da Inquisição, nós podemos dizer que perdemos muito com isso, porque foram para outros países europeus comunidades muito cultas, importantes para a ciência, importantes para a vida económica e financeira do país, e que nós perdemos, e que a Holanda ganhou, ou que outros países do centro e norte da Europa ganharam, que países do continente americano ganharam, e nós perdemos. Quando nós acolhemos, e isso teve sucesso e teve êxito, nós ganhamos com isso. Quer dizer, e de facto depende muito, há altos e baixos, há períodos da história em que verdadeiramente há um apelo que representa da parte de muitos dos compatriotas o desejo de um certo isolamento e da rejeição da diferença e da abertura. Isso aconteceu em momentos da nossa história, várias vezes, e quando aconteceu o resultado não foi muito bom. Não vê isso a acontecer neste momento, nomeadamente as alterações das leis? Não foi muito bom. Quando nós soubemos integrar, por exemplo, nós integramos aqueles que regressaram de África, na sequência da descolonização, e eram de variadas origens, eram sobretudo africanos, mais do que propriamente asiáticos. Isso passou-se num período muito curto de tempo, em plena Revolução ou logo a seguir à Revolução, de uma forma que foi boa para a sociedade portuguesa, vitalizaram a sociedade portuguesa. Mas neste momento vê esse diálogo maior ou menor? Porque lá dentro falou de um Portugal grande e de um Portugal pequeno, eu pergunto-lhe neste momento como é que se vê um Portugal maior ou um Portugal mais pequeno? Não, sabem qual é a minha posição sobre a matéria, quer dizer, eu conheci o Império, conheci o fim do Império, conheci a realidade desse fim do Império, e mesmo os mais conservadores do tempo do fim do Império, do salazarismo ou do marcelismo, sempre admitiram que a liberdade religiosa era fundamental. Quer dizer, e portanto, mesmo num regime ditatorial, e em que havia muitas limitações imensas às liberdades e aos direitos fundamentais, nunca passou pela cabeça de governadores coloniais, como por exemplo Spínola, na Guiné, o negar a diversidade religiosa ou negar a importância dos grupos religiosos que existiam na Guiné.